Hoje nós estamos na segunda mensagem da série Para um Tempo Como Esse, onde nós vamos olhar e vamos meditar para a nossa postura, a nossa posição e como que nós precisamos nos comportar, ou o que Deus espera de nós, ou o que nós precisamos fazer como resposta para esse tempo. E eu quero começar essa mensagem, o nosso tema hoje é âncoras da alma, ou ancorados na esperança. Eu não sou muito bom em temas, então jogue as âncoras, tem a ver com âncora. Nós vamos falar sobre a esperança, a esperança como uma âncora da nossa alma. E hoje nós precisamos pensar um pouquinho sobre esses conceitos. Nós vamos falar e vamos tentar significar ou ressignificar esse conceito de esperança. E eu quero começar te contando 3 histórias fictícias. E esses 3 personagens eu criei. Ontem tomei um café com o Lucas, até dei um spoiler para ele, né? A gente estava conversando. E eu quero te apresentar a Joana. Joana é uma menina, os nomes e caracteres, né? Como é que fala lá na televisão? São todos fictícios, não representam ninguém, tá bom? Não estou descrevendo a história de ninguém. Mas Joana é uma menina crente em Jesus, uma menina que cresceu com o pai e com a mãe, fazendo ela se sentir uma princesa. E Joana sempre desejou ter o seu príncipe encantado, até o dia que ela encontrou o príncipe encantado dela, o Gustavo, lindo, um sujeito maravilhoso, também fictício, porque o da vida real está meio distante. E eles planejaram o seu casamento. Eles tinham a ideia de fazer o casamento dos sonhos. Eles se programaram anteriormente. Eles começaram a pagar a festa. A festa era maravilhosa, num lugar sensacional, o melhor salão do lugar que eles moravam. Eles contrataram um buffet, eles contrataram uma banda, eles pagaram a lua de mel no Caribe. E o casamento estava marcado para o 1º domingo de abril de 2020. E de repente veio a pandemia. E a Joana viu-se com seus sonhos e os planos e as suas ideias todas comprometidas, porque ela não podia mais fazer do jeito que ela queria. E aí disseram para ela na cidade dela que em 15 dias isso normalizava. Vão-se 90 dias. E a última notícia que eu tive da Joana é que ela está praticamente à beira da depressão e entristecida porque os seus planos foram totalmente adiados. Também conheçam o Antônio, Tonho, os mais íntimos. Tonho sempre sonhou em ser um engenheiro. Tonho sempre sonhou em ter uma carreira bem-sucedida. Tonho era um menino acima da média na sua escola. Ele era um menino muito bom nas ciências exatas, sempre as melhores notas. E ele queria ser um engenheiro, mas não um engenheiro qualquer, ele queria ser um engenheiro formado pelo ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, uma das melhores, se não, ou na minha época era a melhor escola de engenharia que tínhamos no país. Nos últimos 4 anos, o Antônio tem prestado todos os vestibulares para o ITA e ele ainda não conseguiu entrar. No último, inclusive, ele ficou por décimos para entrar e não conseguiu a vaga. A última notícia que eu soube do Antônio é que ele tem lutado contra a tristeza e o desânimo e ele não tem se sentido empolgado para continuar estudando, porque o Antônio acha que realmente não era para ele esse sonho ou esse desejo, não passava de um devaneio. Conheço a Dona Maria. Dona Maria é uma senhora que sonha em ter um relacionamento perfeito. Ela casou com um homem que ela achava que seria o príncipe da vida dela. Ela achou que teria o casamento ideal. E a Dona Maria hoje descobriu que não tem sido fácil conviver com o seu namorado, seu marido. Ela pensou que se eles mudassem de casa, isso melhoraria. Não melhorou. A Dona Maria pensou se eles mudassem de cidade, isso talvez melhoraria, porque as companhias do esposo eram um problema. Não melhorou. Ela pensou que se ele ganhasse uma promoção e eles tivessem mais dinheiro, isso melhoraria. Também não melhorou.
Então a dona Maria pensou, quando os filhos crescerem, isso vai resolver. Os filhos cresceram, eles têm netos hoje, e a dona Maria simplesmente percebeu que o seu relacionamento ideal não aconteceu e não melhorou. A Joana não quer um casamento sem pompa, o João não quer outra faculdade, a dona Maria não conseguiu enxergar a realidade até agora de que talvez o relacionamento dela precise de ajustes, não no seu João, no esposo, mas sim nela e nas suas expectativas. O nosso problema hoje, meus irmãos, é que muitas vezes nós estamos confundindo expectativa com esperança. E eu quero te dizer que expectativa é algo muito bom, todos nós precisamos ter, ela alimenta a nossa alma, é a expectativa de passar num vestibular que me leva a estudar mais, é a expectativa de ter um casamento melhor que me leva a trabalhar mais nisso, é a expectativa de ter uma carreira que me leva a melhorar todas essas coisas. Expectativa é algo bom, mas o problema é que no mundo pós-moderno de hoje, nós promovemos essas expectativas em coisas secundárias como algo último, como aquilo que nos dá todo o significado de quem somos, de como vivemos, de como existimos. Aquilo que nos dá significado de humano ser, nós depositamos em cima de algo que é pífio, efêmero, algo que não tem substância, que não tem combinação. E muitas vezes nós passamos por isso que Provérbios falou quando eu abri. Nós vamos dizendo que quando essa expectativa ela vai sendo adiada, o final das contas é uma alma doente. E hoje nós temos com certeza muita gente doente, porque o conceito de expectativa de muito crente não é um conceito bíblico, ele é um conceito mundano, que é fundamentado nos pilares do consumismo e do hedonismo. Por que do consumismo? Porque nós começamos a colocar a nossa identidade em algo que nos tornamos, em que adquirimos, que muitas vezes o nosso dinheiro pode comprar, que a nossa inteligência pode alcançar, que a nossa forma de falar, a nossa oratória pode promover. E nós queremos isso agora, com o maior rapidez possível, me promovendo o maior prazer possível e necessário. E isso é o conceito de esperança, basicamente, do homem pós-moderno. O conceito de esperança do homem pós-moderno é aquilo que me faz sentir bem, mais rápido possível, com o maior retorno possível e de preferência com o menor esforço despendido. Está aí tantas pirâmides que nós vemos hoje em dia. Fique rico sem sair de casa. Todo mundo quer ficar rico sem trabalhar. Você já deve ter recebido alguma propaganda de algo dessa maneira. Ou então coloca-se como fim último o ser bem-sucedido, como uma realização agora e passageira. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele dedica um capítulo à esperança, e ele define a esperança como uma visão voltada constantemente para frente, para o eterno. Esperança cristã, para C.S. Lewis, é quando os nossos olhos estão constantemente voltados naquilo que é eterno, e não em uma forma de consolo ou em uma forma de escapismo rápido, e agora que eu preciso ter. E aí ele coloca algumas frases nesse capítulo, eu vou ler para você. Ele diz o seguinte: quem investiga a história da igreja descobre que os cristãos fizeram mais pelo mundo presente, foram os que justamente aqueles que mais pensaram no mundo por vir. Se você olha para os apóstolos, se você olha para os primeiros crentes, os pais da igreja, se você olha para os protestantes do século 17, que aboliram a escravidão, eles só fizeram tudo isso porque as suas mentes estavam voltadas na esperança do eterno, na esperança do porvir, na esperança que eles tinham na eternidade
em Cristo Jesus. E ele tem uma célebre frase no livro que ele diz assim: aspire o céu, e você terá de lambuja a terra, e terás a terra de lambuja. Aspire a terra, e não terás nenhum dos dois. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer aqui, ou nós podemos usar a parábola do reino em Marcos capítulo 4, versículo 19, quando Jesus diz o seguinte: cuidado, porque os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, do tempo presente, vão obscurecer a sua visão quanto ao eterno, e a palavra, o reino, ele vai abafar, e você não vai conseguir produzir, você não vai produzir todo o potencial que você poderia produzir. Não é sobre salvação, mas é sobre o viver aqui, agora, plenamente, na plenitude de Deus. E ele fala que nós podemos lidar de 3 maneiras com a esperança, ou com as desilusões que a esperança traz para a gente. A primeira, nós podemos viver a moda dos tolos, que coloca a culpa nas coisas e em si, e passa a vida inteira pensando como seria diferente se tivesse tomado uma outra postura. Se eu tivesse feito uma outra faculdade, seria assim. Se eu tivesse casado com outro sujeito, seria desse jeito. Se eu tivesse vivido de outra forma, a coisa funcionaria. Ele chama isso da moda dos tolos, lidar com a desilusão ou com a decepção. Ele fala também, ou nós podemos lidar à moda dos sensatos, entre aspas, e desiludidos, que é aqueles que se resignam. Chegam no momento, eles olham e dizem: era tudo ilusão, eu não vou conseguir mesmo, então a vida é isso, é pesado, é difícil, é dessa forma, sempre foi assim, sempre vai ser assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Eles se resignam. E ele fala que há uma maneira de lidar com tudo isso, que é a modo dos cristãos. E ele usa a seguinte fala: ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu não tenha sido feito para esse mundo. A moda dos cristãos é olhar para tudo que nós vivemos e olhamos e entender que, em última análise, nada disso supre, nos sustenta, nos consola, nos conforta, nada disso é último na constituição de nos fazer humanos, de nos fazer ser, e tudo isso aponta para o porvir, aponta para a frente. E aqui a gente vai ver que essa esperança, ela não se baseia então em coisas temporais, em coisas que acabam aqui, mas a nossa esperança, ela é superior. A nossa esperança está em algo muito maior. Nós precisamos ressignificar tudo isso. E no livro de Hebreus nós vamos ter pelo menos algumas pistas nesse texto para nos ajudar a pensar sobre a esperança, ou sobre ancorar a esperança na rocha, e essa esperança ancorada na rocha ser uma esperança profunda do nosso coração. Versículo 13 do capítulo 6 de Hebreus, nós vamos ler até o versículo 20, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Estou lendo o versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto se encontra no final do capítulo 6
do livro de Hebreus. No livro de Hebreus, quando a gente lê o livro de Hebreus, nós vamos ver que constantemente o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é superior. Ele é superior aos anjos no capítulo 1, ele é superior a Moisés no capítulo 3, ele é superior a Arão no capítulo 4 e no capítulo 5, o seu sacerdócio é superior ao sacerdócio de Levi no capítulo 7. Jesus é superior, é isso que o autor de Hebreus está mostrando para a gente, está colocando para a gente aqui. E no capítulo 6 ele está terminando ele está discorrendo desse assunto, e é interessante que o capítulo 6, no versículo 1, ele está dizendo assim, olha, agora nós vamos começar a falar de coisas para a gente adulta, nós vamos sair do básico e nós vamos entrar agora nas coisas mais delicadas, mais certas. Ele fala aqui no capítulo 6 sobre apostasia, ele vai falando sobre uma série de situações e perigos espirituais que a gente tem, e a salvação, e ele vai encerrando esse assunto, mostrando 3 evidências porque nós podemos firmar a nossa esperança como uma âncora sólida em Deus e em Cristo Jesus. E essas 3 evidências que eu relatei aqui, que eu percebi aqui, podem ter mais com certeza, elas são indícios de que nós temos que caminhar nessa esperança bíblica e não na esperança humanista, mundana que a gente tem visto nos dias de hoje. Então nós começamos a olhar essas 3 evidências. Primeiro ele dá uma evidência histórica, depois ele dá uma evidência cotidiana dos seus leitores e também a nós, e por final ele encerra com uma evidência conclusiva e irrefutável para cada um de nós. Então vamos começar no versículo 13 ao versículo 15, ele começa mostrando para o seu leitor uma evidência histórica. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão é citado várias vezes no livro de Hebreus. Ele é citado porque ele é o pai da fé dos hebreus. Abraão, no capítulo 2 ele aparece, no capítulo 6 ele vai aparecer, no capítulo 7 ele vai aparecer, no capítulo 11, no hall dos heróis da fé, você vai encontrar o maior número de versículos falando sobre a fé, destinado a falar sobre Abraão. Então, o autor, ele traz à memória do seu leitor uma promessa histórica, que Deus havia feito a Abraão. Se você é familiar com a história de Abraão, ela começa em Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus e diz, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ele sai e vai para uma terra que ele não sabia onde era. Ele chega na terra, ele descobre que a terra é perigosa, ele descobre que já tem gente morando na terra. Então ele vai para um lugar improvável, ele vai para um lugar difícil, um lugar que já estava ocupado, ele chega na terra, tem fome, ele tem que fugir para o Egito. Deus chama ele para ir para uma terra, Deus diz também que vai fazer dele pai de uma grande nação, e que nele as descendências de toda a terra seriam benditas, para um homem velho, casado com uma mulher estéril. Deus diz, a partir de você eu vou conceber. E alguns dizem que quando ele falou em Gênesis 15, quando ele repete essa promessa para Abraão em Gênesis 15, de sai da sua tenda, olha para o céu, alguns brincam dizendo que estava nublado. Ainda assim ele teve que crer que as estrelas estariam lá do outro lado. E aí a gente continua vendo a história de Abraão, a gente vai ver que Sara concebe, Isaac vem, e aí em Gênesis 22, nós encontramos Abraão subindo um monte, porque Deus havia pedido o seu filho, o seu único filho. Parece incoerente, parece estranho aos nossos olhos, mas Deus chama Abraão, Deus dá a Abraão uma promessa difícil, uma promessa complicada, mas Deus, quando a promessa parece que está se cumprindo, Deus pede o seu filho para Abraão. E aí a gente conhece a história do capítulo 22. Abraão pega Isaac, bota a lenha nas costas de Isaac, eles sobem um monte, o Isaac faz a conta, e lenha, cutelo,
fósforo, acendedor de lenha. Cadê o cordeiro? E nesse cenário, essa palavra surge: Yahvé, Jeová, Jiré. Yahvé proverá para si um cordeiro, meu filho. E nós conhecemos a história, nós vemos lá no versículo 12, que quando Abraão levanta e estende a mão sobre Isaque, o Senhor diz para ele, o anjo do Senhor diz assim: então lhe disse, não estenderás a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que me temes, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei, a tua descendência como as estrelas dos céus, e a areia da praia do mar, e a sua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz, porque você obedeceu o meu comando e aquilo que eu pedi a você. Veja bem, o Senhor vem repetindo a promessa para Abraão, desde o Gênesis 12, ele repetiu no 13, ele repetiu no 15, ele repetiu no 18, mas agora ele faz algo um pouco diferente. Ele não apenas repete a promessa, mas ele faz um juramento nessa promessa. É como se ele dissesse para Abraão, e nós vamos ver na sequência sobre o juramento, ele está garantindo a Abraão que tudo aquilo que ele disse, como se preciso fosse garantir. É como se fosse quando você faz o montanhismo, você tem o seu material de segurança e você tem uma segurança backup. É como se ele estivesse dizendo: nada mudou naquilo que eu prometi para você. E a gente vê no versículo 15, que fala que mesmo com tudo isso, Abraão esperou com paciência e obteve a promessa. A evidência histórica deve nos lembrar que da mesma forma como Deus agiu na patriarca do povo hebreu, Ele vai agir com o povo que estava lendo esse relato de Hebreus. E da mesma forma como ele agiu com os patriarcas, como ele agiu com esses primeiros cristãos que chegou o livro de Hebreus, ele vai agir conosco, que somos filhos de Abraão pela promessa. Essa promessa chegou até nós. Então há uma evidência histórica, eu posso olhar para trás e ver que o mesmo Deus que prometeu segurança e descanso para Abraão, prometeu segurança e descanso para esses crentes que receberam o livro de Hebreus e que viviam em meio à perseguição e luta, esse mesmo Deus que prometeu descanso, promete descanso para mim hoje, aqui e agora. E que dos efeitos colaterais de firmar a nossa esperança no caráter de Deus é desenvolver uma vida de perseverança, é desenvolver uma caminhada de perseverança e fé. Deus nos chamou à esperança, mas essa esperança é desenvolvida em perseverança. É na perseverança das vossas almas que vocês vão alcançar o objetivo final, Pedro. Eu estou parafraseando um versículo do livro da primeira carta de Pedro. Então nós precisamos entender que a primeira evidência que o autor traz para os seus leitores, que eles poderiam ancorar-se em Deus, é uma evidência histórica. Deus está no controle. Creia como Abraão, contra a esperança. Paulo vai dizer isso em Romanos 5. E Abraão creu contra a esperança. Creu contra todo o cenário à frente dele. A segunda evidência que o autor nos traz, ela se encontra entre o versículo 16 e o versículo 18. Ele começa a falar o seguinte, deixa eu achar. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda.
Então ele está pegando o gancho, dizendo que Deus jurou por si mesmo, e está lembrando de algo que acontecia no cotidiano daquele povo. Para o judeu, o julgamento era uma coisa que fazia parte do seu dia a dia. O Talmud, inclusive, dizia o seguinte: por um juramento são determinadas coisas duvidosas, coisas incertas e não confirmadas. O que não é crido, então, recebe crédito por um julgamento, por um juramento. Então, quando a pessoa jurava, ela jurava sempre em algo superior para validar algo aparentemente inferior. Nós continuamos com esse costume de juramento hoje, só que nós fazemos de outra forma, nós chamamos de contrato. Quando eu vou adquirir um serviço e eu não tenho certeza se o fio do bigode, antigamente o pessoal falava de fio do bigode, vale, nós fazemos contratos para ter certeza de que aquela pessoa irá cumprir tudo o que ela prometeu. Nós vamos para uma cerimônia de casamento e nós vemos o noivo fazendo um juramento para a noiva fazendo um juramento para o noivo. Mas juramentos humanos são falhos, eles são passíveis de ser quebrados. A palavra do Senhor ainda nos diz: infeliz do homem que confia na palavra do outro homem, que põe toda a sua esperança e sua expectativa em outra pessoa. Ele não está dizendo sobre você ser alguém que vai olhar para outra pessoa, julgá-lo e desconfiá-lo, mas ele está dizendo para que você seja prudente e saiba que essa outra pessoa não pode ser o objeto último da sua vida e das suas certezas e da sua confiança. Então ele começa a lembrar para aquele povo que Deus não tinha ninguém superior a ele. Então ele jura por ele mesmo. E a palavra dele é imutável. A palavra dele é firme, é forte, não pode ser colocada à prova. É um juramento inviolável, porque ele jura sobre a pessoa dele, sobre quem ele é. O comentarista Donald Guthrie diz que, na sua graciosa compreensão de necessidade de que um homem tem de evidências que não podem ser refutadas, Deus a torna duplamente convincente: o caráter imutável do Criador e agora a imutabilidade do seu propósito. Deus diz: pelo meu caráter imutável eu juro, e pelo meu propósito imutável eu juro. Essa é algo que deveria nos provocar o que o versículo 18 vai dizer aqui. Ele vai dizer que essas duas coisas imutáveis, o juramento e a promessa, é impossível que Deus minta, deveria provocar em nós um forte alento, um forte consolo, um forte paraclesis, a mesma palavra usada para paracleto, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo que seria dada, quando Jesus vai falar sobre o precursor, quando João vai dizer que temos um advogado diante do Pai, ele diz: temos alguém que intercede por nós, um paráclise, um forte alento, alguém que cuida de nós. Deus não era uma divindade pagã, grega, que mentia, que desistia. O Deus de Israel não mente, o Deus de Israel não engana, o Deus de Israel não muda. E os herdeiros aqui somos nós, toda a família da terra que foi alcançada pela fé em Abraão. O Spurgeon fala que o forte alento, ele é independente de termos uma saúde forte e vigorosa. Forte alento é independente da alegria de estarmos em culto, desfrutando de cultos públicos e da comunhão e pertencer a uma comunidade. E ele vai terminar dizendo que forte alento é forte porque não pode ser abalado por motivos humanos e é mais forte do que qualquer consciência culpada. Ele é para aqueles que já correram para o refúgio, aqueles que já fugiram para o refúgio, aqueles que já correram para a sua cidade de refúgio, para o seu local de refúgio. E aqui há uma comparação: o leitor iria lembrar das cidades de refúgio do Antigo Testamento, aquelas cidades onde alguém, no exercício de um trabalho ou de uma forma de defesa, havia
criado algum dano ou matado uma outra pessoa, e ele era inocente, então ele foge para essa cidade de refúgio para ficar livre do vingador. E os judeus acreditavam que quando o Messias voltasse, ele iria estender mais 3 cidades de refúgio. Mas veja bem, a cidade de refúgio, ela era para aqueles que eram inocentes. Aqui o escritor está dizendo, nós que já fugimos, que já corremos para o refúgio. Aqui em Cristo Jesus, o nosso refúgio é para aqueles que são culpados. É para aqueles que entendem a sua culpa e o seu pecado. É para aqueles que conseguem observar no Senhor a sua salvação e o seu lugar de salvação. É uma fuga descrita como um abandono de um estado de apatia e desencorajamento, somada a um senso de urgência para um propósito firme e resoluto. E ainda o Spurgeon continua assim, eu queria ler para você, é um parágrafo um pouco grande, mas eu acho que vale a pena a gente lê-lo. Spurgeon diz assim, abre aspas, é um consolo forte poder lidar com provações externas, quando um homem enfrenta a pobreza olhando-a de frente e ouve os seus filhinhos chorando por pão. Quando é provável que a falência atinja através de perdas inevitáveis. Quando o pobre homem acaba de perder sua esposa e seus queridos filhos, e ambos são colocados no mesmo túmulo. Quando um após o outro, todos os adereços e confortos terrestres cederem, é necessário um forte consolo. Não nas provações retratadas, mas nas tempestades, nas provações reais, não nas aflições imaginárias e caprichosas, mas nas aflições reais e nas tempestades atrozes da vida, para alegrar-se então e dizer, embora essas coisas não estejam comigo como eu gostaria, Ele fez comigo uma aliança eterna, ordenada em todas as coisas, e com certeza isto é um forte consolo. O escritor de Hebreus vai dizer, primeiro uma evidência histórica em Abraão, depois uma evidência cotidiana, havia um juramento pelo qual a pessoa que jurava era superior a todas as outras. Um juramento que não poderia ser movido, e esse juramento tornava-se um lugar de consolo, abrigo e refúgio. E aí ele vai então para o terceiro evidência, que é essa conclusão derradeira. E aqui ele abre o texto, ele abre a ideia dele com uma imagem. E ele vai dizer assim, eu vou ler o versículo 18, o finalzinho, diz assim, a fim de lançar mão da esperança proposta. Essa esperança a qual temos por âncora da alma. Essa é a primeira imagem que ele lança, a imagem de uma âncora. Eu sei que você não é tão familiar a embarcação, eu também não sou, não vivemos numa cidade, eu pelo menos creio que você não é tão familiar, mas uma das coisas que eu pesquisei é que uma âncora, ela tem a capacidade uma âncora de 2,5 quilos, ela segura até 500 quilos, pelo menos era isso que o site dizia. Ela tem uma capacidade enorme de reter e segurar. O papel da âncora, o serviço da âncora, é permanecer firme no fundo do mar, independente das condições da superfície. Então, o navegador, quando está em alto mar e o tempo fica ruim, ele solta suas âncoras para que isso o segure no lugar, para que os ventos, para que a tempestade, para que as ondas não o joguem contra um recife, não o joguem contra as pedras, contra a rocha. A âncora tem esse papel de atracar em algo que é firme, que segura e que dá estabilidade independente da circunstância e situação ao redor dela. A âncora também era um símbolo da esperança cristã no primeiro século. Muitos túmulos tinham não só a cruz, mas tinham o símbolo da âncora. Era a esperança firme e forte da alma que ia e que morria com Cristo Jesus. Essa esperança de que as circunstâncias e as situações não definiam o momento e não definiam o tempo. E da âncora, a gente sabe que a âncora ela vai para o fundo, e aqui ele vai dizer que essa âncora ela está firmada não no fundo do mar,
não numa rocha no fundo do mar, mas ele lança mão de uma segunda imagem familiar para esse povo. Essa âncora agora está firmada e fortalecida depois do véu do lugar santíssimo, do Santo dos Santos. Se você lembra um judeu que estaria lendo isso, vai lembrar automaticamente do tabernáculo. Ele sabia que só o sumo sacerdote entrava naquele lugar uma vez por ano para representar e orar pelo povo. Só uma vez por ano. E agora o escritor de Hebreus está dizendo para a gente que a esperança firme é como tudo isso que Deus falou, essa evidência histórica, essa evidência da palavra dele que não mente, tudo isso é como uma âncora que está ancorado não no fundo do mar, mas na rocha que é Cristo, que está além do véu, diante de Deus, como nosso precursor, aquele que foi à frente de nós, aquele que está abrindo o caminho por nós, e por isso ninguém pode contestar a esperança do cristão. Quando Jesus morreu, Mateus vai dizer para a gente que o véu se rasgou de cima a baixo. Nossa esperança adentrou esse véu, ela está ancorada em Cristo Jesus, é uma esperança da intimidade com Deus, um acesso irrestrito com Deus. Agora você não precisa só mais de um sumo sacerdote que vai entrar lá uma vez por ano. Agora todas as manhãs você tem acesso ao Pai, você tem acesso à intimidade com Deus, porque Cristo Jesus está lá como seu precursor, como seu intercessor, e a sua esperança está firmada nessa verdade. Isso ninguém tira, isso ninguém rouba. Pelo seu mérito, pelo seu bem, porque você é importante? Não, pelos méritos de Cristo, pelos méritos do Cordeiro, fomos incluídos. Então, eu quero aplicar pelo menos 3 pontos para você. Para um tempo como esse, onde as expectativas são elevadas a status de esperança, e onde enfrentamos tantas decepções e frustrações, precisamos, à luz desse texto, primeiro, lembrar que assim como Deus fez com Abraão, com os cristãos que vieram antes de nós, Ele fará conosco. Você precisa constantemente trazer isso à sua memória. Por mais que pareça inviável, instável e inseguro, Deus nos garante descanso em sua imutabilidade. Irmãos e irmãs, Deus não mente, Deus não muda, nele não há sombra de dúvida. O Senhor está conduzindo a história, o Senhor não perdeu os rumos da história. Esse vírus não é um acaso, não é fruto de nada, o Senhor conduz todas as coisas. Ele é imutável, Ele é soberano, e Ele tem conduzido e guardado os seus com graça e com misericórdia. Você precisa lembrar do caráter imutável de Deus. Deus não mudou, Deus não é pós-moderno, Deus não é da próxima geração. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Deus será o mesmo eternamente. O Senhor é imutável. Deus usa momentos como esse que nós estamos vivendo para te fortalecer e para me fortalecer, para nos tornar adestrados na perseverança, para, assim como ele disse que Abraão, depois de esperar, obteve a promessa, mas ele esperou com perseverança. Abraão obteve a promessa, mas ele só viu filhos e netos, ele não viu uma grande nação. Mas vamos pensar de Abraão subindo um monte, e quando o filho fala para ele e diz: cadê o cordeiro? Ele diz: o Senhor proverá. Irmãos, antes de subir, ele fala para os amigos e diz: segura o camelo aí, rapidinho, vamos ali adorar e já voltamos. Abraão tinha certeza absoluta que mesmo que ele matasse seu filho, Deus o poderia trazer de volta, porque ele já tinha aprendido a confiar no caráter de Deus, em quem Deus era. Irmãos, às vezes tudo que a gente está segurando é uma coisa efêmera, é uma coisa que está sendo peso, estorvo na sua vida. Ela não é algo último, a única coisa que é última para nós é o caráter e a certeza de quem Deus é.
nesses momentos nebulosos que nós vivemos, caminhando com perseverança, subindo o nosso monte, Deus se mostra nosso provedor. Deus se mostra o provedor do arroz com feijão, no dia que falta carne, irmão. Deus se mostra o provedor do básico. Deus se mostra o provedor daquilo que nós precisamos, quando nós precisamos, da forma como nós precisamos. Deus se mostra o provedor da graça quando falta saúde. Deus se mostra o provedor da esperança quando falta saúde. Cassandro estava me contando uma história que ele ouviu numa pregação de um irmão que falava com a senhora com Alzheimer, com uma tia, com uma avó, não me lembro, pastor Renato Vargens. E ele disse que, na história, ele foi perguntando para ela sobre pessoas. Você não lembra da fulana, da ciclana, da beltrana? E ela não lembrava. Aí perguntou, você lembra de você mesmo? Né? Falou o nome dela, ela também não lembrava. E aí, numa altura da conversa, ele pergunta, e você lembra de Jesus? E aí disse que ela se iluminou com um sorriso e disse, Ele é meu Salvador. Sabe o que é isso? Essa esperança que nada tira, firmada e fortalecida na constância. Não é a doença, não é a falta, não é o vírus, não é nada. É a certeza de que assim como Deus conduziu o seu povo em graça até hoje, Deus está conduzindo a história da humanidade. Jesus está vencendo. Jesus está chegando no fim, nos lugares mais remotos da terra. Jesus está vencendo. O plano dele vai ser cumprido. Ninguém prevalecerá contra a igreja do Senhor. Ele vai fazer. Segunda coisa que nós precisamos aprender para um tempo como esse, é termos um forte alento, que temos um forte alento e abrigo à nossa disposição. E eu coloquei aqui algumas perguntas para você pensar. O que te faz duvidar hoje? O que hoje tem enfraquecido a sua fé ou desanimado você na sua caminhada? São suas finanças? É um diagnóstico médico? É a insegurança do emprego? É o temperamento do marido ou da esposa ou dos filhos? É um problema com o filho? É um problema com um patrão? É um problema com um empregador? É seu casamento? O que tem te feito perder hoje a sua disposição? Faça uma análise sincera e direta aí no teu coração. E responda essas perguntas. Será que você não está elegendo estas coisas como últimas na sua vida? Como definidoras para você? Será que essas coisas não são frágeis demais para te dar realização e esperança? E se a sua resposta for sim, coloque-as diante de Deus agora. O autor de Hebreus nos lembrou que não tem outro lugar para colocar a nossa esperança, senão na pessoa de Cristo. Ele nos garantiu vida eterna e verdadeira. Portanto, muito da nossa falta de esperança pode estar ligada ao lugar e ao objeto em que temos ancorado essa esperança. Fuja hoje para o abrigo que é Cristo. Fuja hoje para esse forte consolo que é Cristo. Somente nele você vai ter forte alento. Somente nele você vai ter consolo, conforto e vida. Se você hoje ainda não fez essa opção por Cristo Jesus, se é que eu posso falar opção, mas se você ainda não se rendeu à soberania, não se rendeu ao senhorio de Jesus, hoje é dia de você olhar para os céus e dizer, há um forte alento e eu quero, Senhor. Eu estou colocando as minhas esperanças em coisas fúteis e vãs. Eu não aguento mais esse tipo de vida. O Senhor tem uma esperança maior que a tua pessoa para mim. E por fim, lembre-se de ancorar diariamente a sua esperança diante de Deus. Em Cristo Jesus, eu e você temos um lugar de intimidade e de relacionamento. Um lugar para renovar as forças e diariamente contemplar o nosso Criador. Pelos méritos de Cristo estamos diante de Deus. Que no fim de tudo estaremos diante dele, justos e justificados, ele nos garante isso. Mas que até lá, ele também estará conosco, como âncora firme e bem colocada. Uma âncora que não se move. Ela está lá no fundo, ou ela está lá diante de Deus, além do véu, firmada, independente do vento do lado de fora, independente do tamanho da onda, o seu barco está seguro.
o seu navio está seguro, e você vai chegar ao porto final, são e salvo, e você vai ser recebido por Cristo Jesus, quando você descer esse porto, e Ele vai dizer: bem-vindo, servo amado e fiel, aqui se consuma tudo aquilo pelo que o seu coração ansiou. Não deixe o seu coração confundir expectativa com esperança. Seu coração precisa ansiar por aquilo que é eterno e duradouro. Somente Jesus pode garantir o que promete, ninguém mais. Jesus nunca mais voltou atrás, Ele nunca mais deixou de lado, Ele é a firme rocha, a firme certeza que podemos esperar. O mundo pós-moderno nos ensina a colocar esperanças em coisas transitórias. O Senhor nos convida a colocar a sua esperança em Cristo Jesus. Vamos